Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 30, Pátria do Evangelho. Com a República, o Brasil atingiu a sua maioridade coletiva e as falanges do infinito naturalmente concentraram as suas possibilidades e esforços no desenvolvimento da obra de Ismael no país do Cruzeiro. No entanto, seus maiores eventos puramente políticos não deixaram de ser acompanhados pelos mensageiros do bem, objetivando a tranquilidade comum e a evolução geral. Mas, com o grande feito de 15 de novembro de 1889, terminamos esse esforço à guisa de história. Certamente, consultando as razões dos fatos relacionados no tempo, outros poderão apresentar um trabalho mais pormenorizado e melhor no domínio dos estudos transcendentes do psicólogo e do historiador, onde se emaranham as causas profundas dos menores acontecimentos, englobando as atividades de quantos, ainda encarnados, se encontram em evidência no país e são suscetíveis de apresentar mais amplos esclarecimentos de futuro. Trazendo alguns apontamentos da história espiritual do Brasil, nosso objetivo foi apenas de valorizar a excelência de sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Todas elas têm seus ascendentes no mundo invisível, de onde recebem a seiva espiritual necessária à sua formação e conservação. E um dos fins principais do nosso esforço é de examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva, no desdobramento de todos os trabalhos do país, porque a realidade é que o Brasil, na sua situação especialíssima e com todo o seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá se isolar do resto do mundo ou se encastelar em sua posição de pátria do Evangelho, embora a época seja de autarquias detestáveis, neste período de decadência e transição de todos os sistemas sociais. O maior problema é o da educação nacional para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil os vícios de suas antigas organizações, e sim, absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Apesar da recente filosofia do bastar-se a si mesmo, nenhum país do mundo pode viver independente da comunidade internacional. Toda a grandeza material de um povo repousa na regularidade dos fenômenos da troca e todas as guerras quase sempre têm origem na desarmonia do comércio entre as nações. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável e o único recurso contra a evasão do elemento nocivo ou ameaçador da estabilidade das instituições brasileiras é a educação ampla do povo, em cujos trabalhos sagrados deveriam viver todos os programas do bom nacionalismo. Se no Sul existem muitas escolas onde somente é ensinado o idioma alemão, em muitos casos é porque os professores do Brasil não se decidiram a enfrentar as surpresas da região, a fim de zelarem pelo patrimônio intelectual dos novos operários da pátria. Se algumas dezenas de agrônomos vieram diretamente de Tóquio para os riquíssimos vales do Amazonas, é que os agrônomos brasileiros não se animaram a trabalhar no sertão hostil, receosos do sacrifício. Entretanto, não faltariam espíritos abnegados e corajosos no seio do povo fraterno que floresce no coração geográfico do mundo,
ansiosos de contribuírem na grande obra construtiva da organização cultural e econômica da Terra, em que se desenvolvem numa grande tarefa de amor. Se os ambientes universitários, com as suas habilitações oficiais, não estivessem abertos apenas à aristocracia do ouro. A palavra de um mestre custa uma fortuna, apenas suscetíveis de ser remunerada pelas famílias mais abastadas e mais favorecidas, e nem sempre, nesses ambientes confortáveis, estacionam as almas apaixonadas da luta pelo progresso comum. Nesta época de confusão e amargura, quando as mais justas razões por toda parte, teme-se a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no passado da humanidade. As medidas de repressão e de segurança devem ser mobilizadas a serviço das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar da esperança da pátria, e que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com os seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho em favor da concórdia universal. Não nos deteremos para falar, depois da República, de quantos ainda se encontram no cenáculo das atividades e feitos do país, porque semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita nas iniciativas e empreendimentos dos vivos. Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século, e cabe aos bons operários do Evangelho concentrarem suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Todas as fórmulas humanas dentro das concepções, por mais elevadas que se pareçam, são perecíveis e transitórias. A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da força e da força do direito, até que o planeta possa atingir uma relativa perfeição social com a cultura generalizada. A ciência, como a filosofia e as escolas sectárias, viverá entre dúvidas e vacilações, repousando seus feitos na areia instável das convenções humanas. Só o legítimo ideal cristão, conhecendo que o reino de Deus ainda não é desse mundo, poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o humano, espalhando com os seus trabalhos e sacrifício as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro. Conhecedores dessas grandes verdades, supliquemos a Jesus se digne derramar do orvalho de seu amor sobre os vermes da terra. Que as falanges de Ismael, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, possam reunir o material disperso e a pátria do Evangelho mais ascenda e cresça no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. E assim Humberto de Campos termina esse livro, né? Esse é o último capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.